Bom dia, irmãos. Bem-vindos à Missão Paixão e Compaixão. Novamente nós estamos nos encontrando nessa oportunidade de estarmos louvando e adorando o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento com nossos irmãos. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo no meio de uma pandemia, no meio de uma distância física. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre santidade. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o ponto em que Paulo, no livro de Coríntios, fala no capítulo 9, essa comparação de sermos um corredor, estarmos numa corrida, uma corrida que hoje é muito difícil, que dá medo, que dá aflição no coração da gente, mas não importa, nós temos que continuar. Eu quero chamar você para continuar essa corrida. É uma corrida difícil, uma corrida que leva à glória. Continue, vamos continuar, não podemos parar. Quando nós paramos, nós nos transformamos em espectadores, deixamos de estar no meio de uma corrida e viramos espectadores, e às vezes até comentaristas. Ficamos mais preocupados com o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. E nós, como servos de Deus, não podemos desistir. O autor de Hebreus disse que nós somos daqueles que não desistem, convocando você para não desistir, porque está difícil, ouvimos notícias no mundo todo muito complicadas, muito difíceis de entender, aflige o nosso coração, a nossa mente, mas nós estamos aqui para continuar essa corrida e para terminar ela, porque o prêmio é maravilhoso, é vida eterna. Eu gosto muito da oração que Jesus faz em João 17. Ele fala assim, no finalzinho, quase no final, no meio do capítulo, ele fala assim: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas eu não peço que você tire-os do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Convidando você para estar com a gente, aprendendo mais um pouquinho sobre estar mais próximo de Deus, buscar mais a presença de Deus. Seja bem-vindo, irmão. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Um bom domingo para todos. Amém. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Luciano, estou com a minha esposa Ana. Oi. Nós somos da comunidade do Rei, em São Gonçalo. E o Aldair fez o convite para a gente estar ministrando adoração nesse momento, nesse dia. E a gente ora a Deus para que esse seja um tempo de grande edificação, que a presença do Senhor possa encher a sua vida, a sua casa. Nós temos orado pela igreja aí em Manaus, temos orado pelos irmãos, temos um carinho muito grande por vocês, temos um carinho muito grande pelo Aldair, sua esposa, sua família. Nós estamos muito honrados de estar aqui e poder adorar o Senhor juntos. Pai, nós oramos para que o Senhor aumente a sua presença, Senhor. Apesar da distância, apesar de ser algo gravado, algo online, nós sabemos que o Senhor não tem limites, nada limita o teu poder, o teu agir. Nós invocamos o seu nome, nós invocamos a sua presença nesse momento, Pai. Enquanto adoramos, enquanto buscamos a sua face juntos como igreja, nós pedimos a sua presença, Senhor. Uma canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram. Todos te adoram. Uma canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram.
Aquele que o tempo e o espaço lhe servem, como não temer? Aquele que é o princípio e o fim, como não engrandecer? Aquele que é alto e sublime e habita na eternidade. Como descrever aquele tempo e espaço lhe servem, como não temer? Aquele que é o princípio e o fim, como não engrandecer? Aquele que é alto e sublime e habita na eternidade. Tu és santo, tu és santo. Espaço lhe servem, como não temer? Aquele que é o princípio e o fim, como não engrandecer? Aquele que é alto e sublime e habita na eternidade. Como descrever aquele que o tempo e espaço lhe servem, como não temer? Aquele que é o princípio e o fim, como não engrandecer? Aquele que é alto e sublime e habita na eternidade. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade. Te adoramos, te adoramos. Santo és, santo. Te adoramos por quem tu és. Te adoramos, te adoramos. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, Jesus. Somos saciados em ti, Jesus, por toda a tua vida. Não há nada aqui nessa terra que nos alegre, nada além
Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Tu és o Alfa e o Ômega. Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Te damos toda a glória. Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Te damos toda a glória. Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Tu és o Alfa e o Ômega. Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Te damos toda a glória. Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Te damos toda a glória. Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Te adoramos, Deus, Tu és digno de louvor. Nós te adoramos, Jesus. Só Tu és digno de ser adorado, de ser louvado. Só Tu és digno, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória. Te adoramos, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Bom dia, família MPC, bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui em mais um domingo, tendo o privilégio de juntos, apesar de distante fisicamente, mas juntos, podermos celebrarmos, podermos cultuarmos e também agradecermos o nosso Deus. É muito bom ter você conosco. E hoje eu gostaria de compartilhar uma breve reflexão de uma palavra que tem me acompanhado esses últimos dias, que está lá em 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós temos vivido dias difíceis, né? De uma forma coletiva. O cenário atual, ele tem sido oportuno para intensificar muitas preocupações,
muitas ansiedades em nós, né? Talvez nós tenhamos sido visitados pelo sentimento de desânimo mediante a esse cenário, sentimento de medo do futuro. Muitos têm enfrentado o luto, a perda, e também muitas famílias vivendo crises financeiras. Tudo isso, todo esse cenário, essas situações, elas nos causam, humanamente falando, né, preocupações e ansiedade. Mas eu quero te encorajar, eu quero te lembrar que nós fomos convidados a dividirmos, a entregarmos as nossas ansiedades, aquilo que nos causa ansiedade diante do nosso Deus. E relembrar também que o que é demasiadamente pesado nessa caminhada cristã, na nossa caminhada cristã, o que para nós é demasiadamente pesado, queridos, para o Senhor não passa de um pó na balança. Aquilo que nos traz angústia, que nos traz medo, Ele deseja cuidar de nós. Ele deseja cuidar nas coisas pequenas, assim como nas coisas grandes. E lembrar também da situação de Elias. Elias estava ali numa situação onde ele tinha apenas um pouco de azeite na botija e um pequeno punhado de farinha na panela. Mas ele foi sustentado pelo Senhor. Ele foi cuidado pelo Senhor. E o mesmo Deus que cuidou de Elias é o Deus que cuida de nós, é o Deus que deseja carregar conosco os nossos fardos, é o Deus que deseja, é o Deus que se importa conosco. Então, diante dessas preocupações, sabe, eu te encorajo a entregar de vez, a não segurar, mas entregar ao Senhor. E lembrá-los também que Ele nos ama nas temporadas alegres e também nas temporadas difíceis da nossa vida, sabe? Então, o mesmo Deus que está conosco nos dias bons, Ele é o Deus que está conosco nos dias maus. E o Senhor, Ele nunca se recusou a carregar conosco os fardos. Ele nunca se recusou a carregar um fardo dos seus filhos. Portanto, não fique inquieto, sabe? Não se aflinja, não aflinja a sua alma. Entrega, creia, confie que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar. Ele cuida de vocês. Talvez você queira uma resposta para ontem, para hoje, você queira que a sua dor cesse, mas o nosso desafio é entregar de verdade, entregar por completo. Então, eu te encorajo nessa manhã, sabe, a devolver para Deus o fardo, aquilo que tem te impedido de caminhar para frente. Diga à sua alma: Deus tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós em cada detalhe da nossa vida. Que você seja sustentado, que você seja suprido e que você experimente do cuidado do Senhor. Também gostaria de incentivá-los a todos a participarem, estarem junto conosco nos grupos de discipulados, a sermos edificados juntos, a vivermos comunhão, vivermos em unidade por meio do discipulado. Como eu falei, hoje é muito preocupante nós nos isolarmos, né? Nós nos tornamos alvo fácil, é muito perigoso nós estarmos sozinhos. Então, não fique sozinho, não se isole, procure o seu líder de discipulado, procure o seu irmão da igreja, vamos edificar uns aos outros, vamos orar um pelos outros. Se você não participa de nenhum grupo de discipulado, nos procure, nos mande uma mensagem que nós vamos estar te encaminhando para um grupo. Então, que nós possamos manter o nosso compromisso de estarmos edificando, encorajando uns aos outros. Amém? Por último, mas não menos importante, que nós possamos manter o nosso compromisso com o Senhor e com a sua obra, de nós sermos fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas, que também é um meio de adoração, é um meio de prestar culto ao Senhor, lembrando que Ele jamais vai nos pedir algo de volta que de antemão Ele já não tenha nos dado primeiro. Então, que nós temos um coração grato,
fiel e obediente a esse compromisso que nós temos com o Senhor. Que Deus abençoe a sua semana e que você seja ministrado por essa palavra que será transmitida. Olá, meus irmãos, eu estou nesse momento na futura instalação da nossa nova casa do MPC e eu estou aqui, através desse vídeo, para lançar um desafio para você que pertence a essa igreja e é um amigo dessa obra. No ano de 2020, nós, no início da pandemia, entregamos o prédio onde nós nos reuníamos e passamos a transmitir os nossos cultos e ter as nossas reuniões de forma remota, online, pelo YouTube e também pelo Zoom, plataforma Zoom. E continuamos assim, não sabemos quando nós vamos retornar, mas já temos um grande desafio para 2021. Nós queremos fazer desse lugar um lugar que honra o nome do Senhor, onde o Espírito de Deus é bem-vindo, a presença de Deus é bem-vinda e nesse lugar pessoas sejam salvas, transformadas e sejam adicionadas a essa família da fé. Gente, nós temos um desafio inicial. O desafio para dar início a essa obra é de R$60 mil. E com esse projeto inicial nós vamos dar início à construção das salinhas, dos escritórios e já começar a arrumar a parte do templo. Então, nós separamos uma chave Pix específica para oferta para essa obra e também separamos uma conta poupança. E você presta atenção, pode anotar, vai estar passando aí na tela. E juntos, MPC, nós temos um grande desafio, uma convocação de estarmos fazendo desse lugar um lugar onde o Senhor é bem-vindo e onde os irmãos, nossos futuros irmãos, vão ter um encontro com o seu Pai. Eu estou super animado porque essa comunidade, essa igreja, desafio não é algo novo para ela. Né? Desde o seu início, nós vivemos um grande desafio e estamos em mais um desafio. Né? Então, quero convocar você a fazer parte disso. Se você que é líder de discipulado, convoque o teu discipulado, orem juntos. Você, membro dessa comunidade, coloque isso diante do Senhor. Assuma um compromisso de estar ofertando a parte, fora os seus dízimos e ofertas, de uma forma específica para essa obra, porque sabemos que os pensamentos e os projetos do Senhor são mais altos, mais amplos do que o nosso. MPC, vamos juntos em mais um desafio. Contamos com você. O Departamento Social da Missão Paixão e Compaixão tem realizado, desde o início da pandemia, ações para diminuir os impactos sociais causados pela Covid-19 no estado do Amazonas. Já são mais de 300 famílias atendidas na capital e no interior, com doações de cestas básicas, medicamentos, cilindros de oxigênio, refeições, exames, consultas médicas, atendimento psicológico online. Agradecemos a todos que têm colaborado e pela confiança em nosso trabalho e generosidade em prol das famílias. Contudo, o trabalho ainda não acabou e contamos com a sua colaboração. Para continuar ofertando, você pode realizar transferência ou depósito na conta bancária do Projeto Aliança. Para mais informações ou dúvidas, você pode nos enviar um direct ou mandar mensagem pelo contato do WhatsApp da Secretaria da Igreja. Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou aqui a Daniele Bravo, aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã compartilhando com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração aqui como comunidade. E esse tema da santidade de Deus é um tema que tem permeado aquilo que a gente tem falado aqui na nossa igreja também, e eu queria trazer uma palavra que vai cooperar, né, com esse tema da santidade de Deus que vocês têm trabalhado aí na MPC. Bom, hoje a gente vai trazer uma exposição do Salmo 24 e a gente vai entender um pouquinho
como a presença de Deus está diretamente relacionada à sua santidade. Isso significa que se nós queremos ser uma igreja que carrega a presença de Deus, uma igreja que hospeda a presença de Deus, nós precisamos nos atentar ao caráter santo desse Deus. A santidade de Deus faz parte de quem Ele é. E nós, como criaturas, como seres que foram feitos para se relacionar com esse Deus, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos ser cobertos por essa santidade de Deus, para que nós possamos estar na presença dEle, para que nós possamos nos relacionar com Ele. É muito interessante perceber que a santidade de Deus é um atributo comunicável. Isso significa que não apenas Deus é santo, mas que Ele requer de suas criaturas, de seus filhos, também santidade. Que um requisito para caminhar com esse Deus, para ser amigo desse Deus, é andar em santidade, né? A presença dele é santa. Isso significa que tudo aquilo que é impuro é fulminado diante da sua presença. Ele habita na luz inacessível. Lá em Tiago a gente vai ver que Deus habita na luz inacessível. Deus é luz. Deus é pura luz. Isso significa que Ele é tão puro em santidade. Sabe, em Deus não há mistura. Então, para que nós possamos andar com Ele, para que nós possamos nos relacionar com Ele, nós precisamos beber da sua santidade. Precisamos usufruir desse atributo comunicável. Ele comunica a nós santidade. Então, é totalmente possível a nós andarmos um caminho de santidade e nos relacionarmos com esse Deus. Então, o Salmo 24 versa um pouquinho sobre esse tema e eu espero que você seja abençoado com essa exposição. Amém? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos abrir lá no Salmo 24. Primeiro eu vou ler o texto na íntegra e depois a gente vai esmiuçando um pouquinho e entendendo como a santidade de Deus se relaciona com a sua presença. Tá bom? Então, abra aí no Salmo 24. Vamos ler. Versículo 1. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, não julga com engano. Este receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Então, a gente vai passear um pouquinho aí para entender um pouco o contexto do Salmo 24. É interessante a gente perceber que a maioria dos salmos tem uma história por detrás, né? Eles eram cantados em alguns momentos, algumas festividades, alguns eram cantados no tabernáculo, alguns são salmos de exílio que foram escritos, né, durante o exílio do povo na Babilônia. Então, cada salmo, por detrás de cada salmo tem uma história. E o Salmo 24 também tem uma história por detrás. E a história do Salmo 24 é o resgate da presença de Deus, né? O resgate da Arca da Aliança. Não sei se vocês sabem, mas a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo, né? Moisés construiu lá o tabernáculo, aquele templo lá, onde Deus deu todas as medidas. E Deus deu as medidas da Arca da Aliança que simbolizavam a presença de Deus. E o sacerdote entrava uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava, né, para oferecer adoração a Deus ali. Então, era um lugar santíssimo onde a Arca da Aliança ficava. A Arca da Aliança no meio do povo significava: Deus está conosco.
Deus está no meio do povo. Pensa bem, irmãos, era um tempo onde o Espírito Santo não estava em nós, onde o Espírito Santo não habitava no povo, nas pessoas. Então, a maneira como o povo se relacionava com a presença de Deus era ter a Arca da Aliança no meio do povo, oferecerem sacrifícios a Deus. Essa era a maneira como o povo se relacionava, frequentando o templo, trazendo ofertas, pacíficas, o holocausto, ofertas a Deus. Então, essa era a maneira que o povo se relacionava. E o Salmo 24, ele era muito usado nas festividades da festa de tabernáculos, Quando o templo, quando as pessoas iam ao templo, e era uma festa onde era simbolizada a presença de Deus no meio do povo, a habitação de Deus, Então, ele era cantado nessas festividades, era cantado no templo e era cantado antifonalmente. Então, um grupo de cantores cantava uma parte e outro grupo de cantores respondia falando outros versos do Salmo 24. Então, é um salmo magnífico. E a história por detrás desse salmo é a história da Arca da Aliança, a história da presença de Deus. Então, para a gente entender um pouquinho, vamos relembrar a história da Arca da Aliança? Como eu falei, Moisés colocou a arca lá, mandou construir a arca, mandou artesãos construírem a arca. E na época dos juízes, quando Samuel era juiz sobre o povo, era um profeta, juiz sobre o povo, essa Arca da Aliança é levada, é tomada, A gente pode ver lá em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 7, a Arca da Aliança sendo levada. Os filisteus conquistam a Arca da Aliança e eles pegam, tiram ela do povo e levam para si. E a Arca da Aliança é colocada na cidade de Asdod. Lá em 1 Samuel, no capítulo 5, versículo 1, eles colocam a Arca da Aliança no templo do deus Dagon. Gente, imagina a presença de Deus Santíssima convivendo com um outro Deus, no templo de um outro Deus. E diz a palavra de Deus que quando eles colocam a Arca da Aliança lá, o deus Dagon cai diante da presença de Deus. E aí eles vão lá e colocam o deus Dagon em pezinho de novo no lugar. E depois cai de novo. E aí, o que acontece é que a presença de Deus, naquele lugar de iniquidade, começa a enviar juízo para aquele povo. E as pessoas começam a ter tumores e começam a morrer, a perecer, por causa da santidade da presença de Deus. Essa mesma santidade que nos purifica, que nos é comunicada, também envia juízo sobre tudo aquilo que é impuro. Então a Arca da Aliança, lá em Asdod, trouxe juízo para os filisteus, porque eles estavam colocando a Arca da Aliança num lugar de idolatria. E aí eles falam, nós não queremos a Arca da Aliança aqui, tira essa arca daqui. E aí eles levam a arca para outra cidade chamada Gate, em 1 Samuel, no capítulo 5 ainda. Eles levam a Arca da Aliança para Gate. E aí diz no versículo 8 que a Arca da Aliança começa a trazer juízo novamente. No versículo 9 diz assim, mas depois que levaram a arca para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu desde o menor até o maior, e lhes nasceram tumores. Então, Deus continua enviando juízo àquelas cidades idólatras, porque a sua presença foi levada, o símbolo da sua presença foi levado para um lugar onde não deveria estar. Então, eles falam, também nós não queremos a arca da presença desse Deus aqui. Ela está matando os moradores desse lugar, da nossa cidade. Então, eles levam a arca para outra cidade, e a arca peregrina para a cidade de Ecrom, no versículo 10, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca de Deus chegou a Ecrom, os moradores de Ecrom exclamaram, trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel, para matar a nós e ao nosso povo. Então eles mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram, tirai daqui a arca de Deus e devolvei ao seu lugar,
para que não mate a nós e ao nosso povo, porque toda a cidade estava aterrorizada, a notícia se espalhou, a santidade de Deus consumia aquelas cidades, né? Então, leve ela para lá, para que não mate a nós e nosso povo, porque toda a cidade estava aterrorizada e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Pois os homens que morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. Então a Arca da Aliança ficou sob o poder dos filisteus, peregrinando entre essas cidades durante 7 meses, apenas 7 meses. E eles não puderam mais estar com a arca ali, porque ela trazia juízo sobre o povo. Então eles pensaram, nossa, como nós vamos devolver essa arca? E aí eles fizeram tumores e ratos de ouro e entregaram como uma oferta, colocaram numa carroça que seguiu em linha reta, voltando para o povo a qual ela pertencia. E eles devolveram a Arca da Aliança, porque não puderam hospedar o símbolo da presença de Deus em meio a eles. Eles estavam em pecado. Então a arca chega a Bet-Semes. Em 1 Samuel, no capítulo 6, no versículo 15, o povo se alegra porque a arca do Senhor volta para eles, né? Então, eles ficam com a arca ali, mas o Senhor também envia juízo. Lá no capítulo 6, no versículo 19, diz assim: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. E ele feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Presta atenção no verso 20. Olha o que os homens de Bet-Semes falam. Eles disseram: quem poderá permanecer diante do Senhor, esse Deus santo? Deus se revela santo. Quando Deus se revela santo, os homens exclamam: quem pode permanecer? Quem é digno de permanecer? Quem está apto a permanecer diante da presença desse Deus que é santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Então eles enviam a arca para outra cidade chamada Kiriat Jearim. E a arca fica hospedada na casa de Abinadab durante 20 anos. Ela fica lá, na casa de Abinadab. Os filhos dele cuidam da arca durante 20 anos. Então esse é o histórico da arca. E aí, durante esse tempo, Deus levanta um rei, Saul, que não é um rei segundo o seu coração. E Saul não se posiciona em relação à arca do Senhor, em relação à presença do Senhor. Então Deus levanta Davi. E Davi entende que Deus deu uma promessa ao povo. Qual foi a promessa? Deus deu a promessa a Abraão de que o povo seria uma bênção para todas as famílias da terra, né? Vocês lembram que Deus promete a Abraão uma terra? Então eles já estavam na terra. Deus promete um povo, eles já eram um povo. Mas faltava a terceira promessa que Deus deu a Abraão, que eles seriam uma bênção para todas as famílias da terra. E Davi sabe disso e ele pensa: como nós vamos ser uma bênção para toda a terra se a presença de Deus não habita no nosso meio? É impossível um povo ser uma bênção para toda a terra se a presença de Deus não está no meio dele. Davi era um homem que amava a presença. Davi era um homem que exclamava, no Salmo 27 ele diz: uma coisa eu peço, uma coisa eu busco quando os meus inimigos me cercam, quando eu estou cercado por todos os lados. O meu coração me diz: busca a minha presença, e eu busco, Senhor, a tua presença. Uma coisa eu peço: habitar na tua presença, contemplar a tua beleza, a tua glória. Então Davi era um homem de uma só coisa, e ele era fascinado pela presença do Senhor, essa presença santa. E ele entendeu que o povo só seria uma bênção se Deus estivesse no meio do povo. Então ele manda buscar a arca. E ele vai buscar a arca, mas a gente sabe o que acontece, né? Ele tenta transportar a arca lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Ele tenta transportar a arca. E olha o que acontece. Lá no capítulo
6, versículo 3, diz assim: puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Então presta atenção, eram pessoas que estavam acostumadas com a arca. A arca ficou 20 anos na casa de Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab. Eles viam a arca como um objeto que ficava ali, né? Eles passavam um pano de repente, limpavam, tiravam a poeira da arca. Se tornou algo comum para eles. Mas a gente sabe, irmãos, que a presença de Deus não tem nada de comum. Não tem nada de ordinário, não tem nada de simples, né? A presença de Deus é a coisa mais extraordinária, é a coisa mais incrível, é a coisa mais peculiar que se pode existir. Então, eles conduziram e foram levando a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina, Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos. Então eles estavam alegres, levando a arca de volta para Jerusalém. Como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Imagina a alegria, gente, do povo. 20 anos a arca ficou longe. No versículo 6 diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Então Deus mais uma vez se mostra santo. Às vezes eu lia isso aqui e ficava com pena, eu falei, gente, mas Uzá só tentou ajudar. Mas irmãos, boas intenções não são suficientes quando se trata da santidade da presença de Deus. Você pode ir a uma reunião com excelentes intenções, mas você precisa entender que Deus é santo. Para se relacionar com esse Deus, se nós queremos realmente a presença manifesta desse Deus no nosso meio, nós precisamos ter em mente a santidade desse Deus. É muito comum nós falarmos na reunião, Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Irmãos, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente. Mas quando nós falamos da presença manifesta de Deus, que é um outro tipo de presença, é quando Deus manifesta a sua presença num lugar, é intrínseco que a sua santidade também está ali. Se a presença manifesta de Deus estivesse nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nós veríamos milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas com convicção de pecado, se rendendo ao Senhor. Então, se nós desejamos essa presença intensa do Senhor, nós precisamos ter em mente a santidade de Deus também. E aqui, a presença de Deus, a arca de Deus, era algo comum para eles. Então, tá caindo, eu coloco a mão para segurar. E a ira do Senhor se acendeu, porque Deus é Deus zeloso. Então, Davi se entristeceu e levou a arca para a casa de Obed-edom. E a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. E Obed-edom é abençoado. Obed-edom hospeda bem a presença de Deus. E quando Davi sabe que a arca está lá e não trouxe juízo, assim como tinha trazido para os filisteus, ele se alegra e ele entende isso como um favor de Deus. E agora sim, ele se prepara de uma maneira melhor para transportar essa arca. Então, ele leva os levitas para transportar a arca, e ele fala, a cada 6 passos nós vamos sacrificar um animal, porque Deus é santo. Então agora ele não lida com a arca como se fosse um objeto qualquer. Ele tem em mente a santidade de Deus, e a cada 6 passos os sacerdotes matam um animal e oferecem ao Senhor. Olha a diferença de postura. E eles vão cantando, se alegrando e cantando o Salmo 24 nessa procissão da arca de volta para Jerusalém. E aí a gente vai ler esse Salmo 24 tendo em mente o plano de fundo de Davi com os levitas, os sacerdotes, sacrificando a Deus.
e levando a arca de volta para Jerusalém. Imagina a expectativa, o sentimento, a presença de Deus está voltando para o povo e eles cantam o Salmo 24. Então volta sua Bíblia lá para o Salmo 24 e nós vamos expor um pouquinho desse salmo. Então a gente pode dividir esse salmo em 2 blocos. O primeiro bloco é a procissão, é eles trazendo a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém. E aí eles vão cantando essa canção da procissão. E a outra parte do salmo é quando eles chegam diante das portas da cidade, né? O salmo fala de portas, então a gente imagina eles com a arca da aliança chegando às portas da cidade. Então a gente pode dividir o salmo 24 entre esses 2 momentos, tá bom? Então, o primeiro versículo diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eles começam a procissão, exaltando o nome do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 100. O Salmo 100, no versículo 4, diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e os seus atos com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Então, ele nos instrui a entrar na presença de Deus, a entrar pelas portas com ações de graças. Isso, um dia eu ouvi, um irmão comentou isso comigo e eu pensei, realmente, né? É bom a gente começar o período de louvor, o período de música, com ações de graças, reconhecendo quem Deus é. Entrar pelas portas da presença de Deus, dignificando quem Ele é. Esses dias eu ouvi uma frase muito legal do Bill Johnson, ele falando: se eu tiver 10 minutos para orar, 8 minutos serão adoração. Isso é incrível. A adoração é reconhecer quem Deus é. A adoração é uma resposta à revelação que nós temos de Deus. Então aqui eles estão respondendo à revelação de que ao Senhor pertence a terra. E como plano de fundo eles têm em mente, a presença de Deus estava entre os filisteus. E Deus se mostrou santo. Deus mostrou de quem é a terra. O Deus Dagon caiu diante desse Deus. Diante do Senhor, diante de Yahweh, porque a Ele pertencem a terra. Deus é o Criador incriado. Antes de existir qualquer coisa, antes de existir o próprio trono de Deus, a matéria, o espaço, o tempo, Deus já era. É a esse Deus que nós adoramos. Não é como os outros povos que adoram a deuses feitos de madeira, deuses feitos de prata e de ouro. Não, nosso Deus é vivo. É isso que eles estão reconhecendo aqui no versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Tudo que está na terra pertence a Ele. É relativo a Ele, que é o absoluto. Porque foi Ele quem criou todas as coisas. A gente costuma dizer que Deus é independente. Ele não precisa de ninguém. Ele escolheu se relacionar conosco, mas Ele não precisa de ninguém, porque antes de haver qualquer outra coisa, pense em qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa até que existe no céu, os anjos, os seres viventes que estão lá adorando o Senhor, os serafins, antes deles existirem, Deus já era. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, se relacionava entre si e é completa em si. É esse Deus que os irmãos aqui no Salmo 24, versículo 1 declaram: a Deus pertence o mundo. Deus é o legislador do mundo. A lei dele é pura, santa, perfeita. Porque foi Ele quem criou todas as coisas. Ele sabe os mecanismos de funcionamento do mundo. Quando a gente lê lá em Jó, né? Quando Deus confronta Jó e fala: Jó, quem és tu? Me responde se você for capaz. Você sabe onde nascem as fontes das águas? Então Deus ele vai conversando com Jó e revela a sua grandeza. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Santíssimo. É esse Deus que o povo está adorando. Então, esse Deus causa espanto pela sua santidade, pela sua grandeza. Ao Senhor pertence a terra. E no versículo 2 diz assim: porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, quando tudo ainda era vazio e sem forma,
Deus firmou. Deus fez separação de águas e terra. Deus fez divisão entre noite e dia. Quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Eles não estavam tristes porque Deus matou Uzá. Eles não estavam ressentidos com Deus. Isso serve de consolo para nós também. Eles não estavam ofendidos com Deus pelas mortes que tinham acontecido. Em Bet-Semes, por exemplo, quando 70 homens olharam para dentro da arca e morreram, eles não estavam ofendidos com Deus, porque eles entendiam a relação entre Criador e criatura. Deus é santo, Ele é o dono de todas as coisas, então se isso aconteceu, é porque Deus tem o controle de tudo e Ele sabe o que está fazendo. Nós não podemos nos ofender com Deus, porque os caminhos dele são mais altos que os nossos. Deus é santo. Nós só precisamos descansar e confiar na soberania desse Deus. E eles entendiam perfeitamente isso, porque a terra não é minha. A terra não é dos homens. Não é a nossa lei que rege a terra, mas é a lei de Deus, que é santa, pura, perfeita. Eles entendiam essa divisão entre ser humano e Deus. Nós não precisamos questionar a Deus ou indagar a Deus como se Deus devesse alguma coisa a nós. Ele é santo. Nós precisamos confiar que Ele tem o controle da terra, que a terra não está à deriva, mas que Deus tem um plano para nós e para todas as coisas, porque ao Senhor pertence a terra e todos os que nela habitam, aqueles que são dele, aqueles que não são dele, aqueles que pecam, aqueles que vivem em santidade, todos prestarão contas diante do dono da terra. Deus é o dono da terra. Então eles têm em mente essa grandiosidade do Senhor. E no versículo 3 eles dizem algo assim chave, que é: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Isso se reflete com aquilo que os homens lá de Bet-Semes disseram, né? Em 1 Samuel 6:20. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderá permanecer diante do Senhor, este Deus santo? Então lá no Salmo 24 eles pegam essa frase e colocam na canção: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Que tipo de pessoa é apta a se relacionar com esse Deus santo? Que tipo de pessoa é apta a oferecer sacrifícios a esse Deus e não morrer? Esse Deus requer santidade para o relacionamento. Não porque Ele é um Deus ruim e que exige de nós algo que nós não podemos dar, mas porque a sua natureza requer isso. Para se relacionar com esse Deus santo, é necessário pureza. Mas a notícia boa é que Ele disponibiliza isso a nós, porque a santidade de Deus é um atributo comunicável. Então eles perguntam: quem poderá subir ao monte do Senhor? Que tipo de pessoa pode subir? Né? Isso parece muito com o Salmo 15. Lá no Salmo 15 eles fazem essa mesma pergunta. Olha só o Salmo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí ele responde no Salmo 15: aquele que vive com integridade, pratica a justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem ao Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta o seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Então, o padrão de santidade para subir ao monte do Senhor
para estar em contato com a presença do Senhor, é esse aqui. É o estilo de vida do Sermão do Monte. Esse é o padrão para se relacionar com o Senhor. Glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo, irmãos. Porque agora não é mais a lei, mas é a graça que nos capacita a cumprir tudo aquilo que precisa ser cumprido. É Jesus em nós, Cristo em nós. Glória a Deus, porque Jesus foi o sacrifício perfeito e colocou o seu sangue sobre nós e nos justificou, nos tornou justos diante de Deus, nos capacitando ao relacionamento com o Senhor. E é por isso que o véu foi rasgado. A separação entre Deus e homens. O véu que simbolizava esse lugar inacessível, né? Agora é acessível, é descortinado a nós. Nós precisamos entender que fomos adotados, chamados filhos de Deus, e agora nós podemos entrar nesse lugar com confiança. Nós podemos viver uma vida de santidade, porque o Espírito Santo nos capacita a viver o estilo de vida do Sermão do Monte e a nos relacionarmos com esse Deus Santo e a refletirmos a santidade desse Deus. A igreja que o Senhor vem buscar nos últimos dias é uma igreja, é uma noiva que tem as vestes brancas, é uma igreja santa. E nós temos a nossa total disponibilidade, essa santidade, por causa da graça de Deus. Deus fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele nos capacita. Irmãos, então vamos viver um tempo de experimentar a presença de Deus. Vamos confessar pecados, vamos nos arrepender. Em Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe, esse princípio é válido para os nossos dias. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos a presença de Deus no nosso meio, é necessário arrependimento. Mas não é uma santidade onde nós buscamos ser melhores por nós mesmos, pela nossa própria força. Não. Mas é entender que em contato com a presença de Deus, nós somos santificados. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então, se você não tem força para vencer algum tipo de pecado na sua vida, entenda, não tente ser melhor por você mesmo, mas busque a presença. Busque a leitura da Bíblia, a oração, porque é nesse lugar do encontro que nós nos encontramos com o nosso próprio pecado e Deus gera arrependimento no nosso coração. Sabe, eu vivi uma fase da minha vida onde eu ficava pensando: Deus, eu sei que eu preciso me arrepender de algumas coisas, de algumas atitudes minhas erradas. Sabe, a gente pensa pecado, pecado sexual, né? A gente pensa pecado, sei lá, roubar, mas existem tantas coisas escondidas no nosso quartinho escuro. Nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa justiça própria. Tantas coisas que a gente precisa se arrepender. E uma época da minha vida eu falei: Deus, eu sei que eu preciso me arrepender. Sabe, eu sou dura de coração. Mas Deus, eu não tenho força para me arrepender. Eu não me sinto compelida a me arrepender. Você já se sentiu assim? Você com o coração tão duro? Sabe, Deus, eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso deixar de ser tão orgulhosa assim. Mas eu não tenho força em mim para me arrepender, Senhor. Então, brilha a luz do teu rosto sobre mim, para que eu possa ser compelida a me arrepender. Para que o meu coração duro de pedra se amoleça. É uma promessa sua, Deus, que o Senhor tiraria o nosso coração de pedra, nos daria um coração de carne. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Então, se você não tem forças para se arrepender de algum pecado na sua vida, não é longe da presença de Deus que você vai conseguir. Se exponha ao brilho da glória do Senhor. Se expõe à luz da santidade do Senhor e Ele vai te dar forças, porque a santidade é um atributo comunicável. Quanto mais você se expõe a ela,
Se você é nascido de novo, se você é filho de Deus, ela vai te purificar. Hoje ela te purifica e te livra do juízo vindouro. Se exponha à presença de Deus. Então, eles perguntam quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo. Sabe, Isaías teve uma revelação da santidade de Deus lá em Isaías, no capítulo 6. E ele olha o Senhor no alto e sublime trono. Ele olha e ele tem um encontro com a santidade majestosa de Deus. Antes dele ver a santidade moral de Deus, ele vê a separação, o brilho da glória de Deus, ele vê os serafins. Ele vê o ambiente de luz que é o trono de Deus. Ele vê o canto antifonal acontecendo nos céus. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele tem o encontro com a santidade de Deus, ele diz: ai de mim. Ai de mim que sou um homem de puros lábios. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Então essa santidade, ela não só traz juízo, mas ela também, para aqueles que se achegam a Deus, pela graça, ela purifica, ela traz consciência de pecados. Então, irmãos, vamos entrar com ousadia no Santo dos Santos, sabe? Algo que não poderia ser feito no templo de Moisés, no tabernáculo de Moisés, quando o sumo sacerdote entrava, sabe? Se lessem esse texto de Hebreus para eles, entre com ousadia no Santo dos Santos, eles não entenderiam. Mas agora nós podemos entrar na presença de Deus, e essa presença nos purifica. Nos purifica. Se a gente vive uma vida de pecado hoje, é porque nós não nos expomos a essa presença. Logo, nós não temos consciência da santidade de Deus. Qual foi a última vez que você orou meditando sobre a santidade de Deus? Qual foi a última vez que você orou tendo em mente a santidade de Deus? Reflita, ore, medite sobre a santidade de Deus, porque isso vai transformar a sua vida, transformar o seu dia a dia. E aí, no versículo 4 do Salmo 24 diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Irmãos, vocês precisam ter em mente que eles estão com o incidente de usar fresquinho na memória deles. Tinham se passado apenas 3 meses de quando Uzá tinha morrido ao tocar a arca. Então eles cantam: quem pode? Aquele que é limpo, que é puro de mãos, aquele que é puro de coração. A necessidade de um alto padrão de honestidade, veracidade e integridade da parte dos adoradores é declarada aqui. Que não entrega sua alma à vaidade tem a ver com que não é dirigido pelas suas afeições. Ele não é movido pelas vaidades da sua carne. Ele não é movido pelas suas intenções pecaminosas. Ele não é movido para ter aprovação de alguém, por ter aprovação de outras pessoas. Ele não é movido por isso. Ele não é movido pelos seus desejos por coisas vãs e inúteis. Sabe, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E todos eles falam sobre a nossa vaidade, sobre aquilo que nós queremos para nós mesmos. Ser vistos, ou pelos nossos medos de ser julgado pelo outro, ou por padrões que nós colocamos diante de nós, que nada tem a ver com a vontade de Deus. Mas subirá ao monte do Senhor aquele que não é movido por essas coisas. Antes, medita na lei de Deus e tem como norte para a sua vida a santidade de Deus. Relacionar com Deus, aquele que não tem mentira na sua boca. Então eles declaram isso, tendo em mente de que Deus é santo.
No versículo 5 diz assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, felizes são, abençoados são aqueles que andam segundo esse padrão descrito aqui no Salmo 24 e nos outros salmos. E aí eles declaram no versículo 6: essa é a geração daqueles que buscam a tua face, daqueles que buscam a tua presença. Eles declaram: Deus, nós amamos a sua presença, nós a buscamos e é por isso que nós sacrificamos. A cada 6 passos nós sacrificamos, porque vale a pena, porque nós somos a geração que buscamos a tua presença. Ela é prioridade para nós, ela é importante para nós. Nós temos orado isso aqui na comunidade. Deus, a tua presença é prioridade para nós. O que nós precisaremos sacrificar? É a nossa programação? Nós vamos sacrificar para priorizar a tua presença. É o quê? Que nós precisamos sacrificar como igreja? Que nós precisamos deixar de lado para que a tua presença ganhe espaço? O que está amontoando móveis nesse quarto que não deixa a sua presença preencher? Nós queremos abrir espaço no nosso coração. Nós queremos confessar pecados, Senhor. Porque a sua presença é mais importante do que a minha reputação. Eu consigo viver sem cometer esse pecado, mas eu não consigo viver sem a tua presença. É isso, é esse ponto que nós precisamos chegar nas nossas vidas, nas nossas comunidades, para que a presença de Deus venha sobre nós, nos capacitando para cumprir aquilo que precisa ser cumprido, a grande comissão, para que Jesus volte. Jesus, tudo é mais importante. Nada é mais importante que a tua presença. Ela é mais importante que tudo. É isso que nós precisamos orar. Essa é a geração dos que buscam a tua presença. E aí vai para o último bloco do Salmo, que é quando eles estão chegando nas portas de Jerusalém. E aí eles oram no versículo 7. Imagina eles com a arca da aliança na frente da porta, orando no versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Então essa marcha triunfal da presença de Deus chegando a Jerusalém, chega no seu ápice. E eles falam para as portas da cidade, para os porteiros da cidade: levantem, ó portas, as vossas cabeças. E aí também falam para as pessoas: levantai entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai entradas eternas. Um grupo de cantores cantava: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E esse grupo perguntava: quem é esse Rei da Glória? E o outro grupo de cantores respondia: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Você imagina a alegria das pessoas recebendo a presença de Deus novamente na sua cidade? Imagina a alegria de Davi dançando, cantando, celebrando ao som de instrumentos a presença de Deus, os cantores cantando em antifonal. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus, o forte, todo-poderoso. Para mim, essa passagem tem 3 cumprimentos, irmãos. O primeiro cumprimento do Salmo 24 é a ocasião da entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. Esse é o primeiro cumprimento. O segundo cumprimento dessa passagem, para mim, está lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 9, que é quando Deus encarnado, a própria presença de Deus como homem, entra em Jerusalém. Vocês lembram a entrada de Jesus em Jerusalém? Lá em Mateus 21, versículo 9, diz assim: a multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Então, Jesus com certeza tinha em mente a ocasião da entrada da Arca da Aliança, a presença de Deus em Jerusalém. E novamente, anos e anos depois, Jesus, o próprio Deus encarnado, entrava em Jerusalém. E eles perguntavam: quem é esse? Eu imagino os anjos cantando: o Rei da Glória.
O Senhor Deus Todo-Poderoso. E o terceiro cumprimento dessa passagem. Antes disso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então o Rei da glória estava entrando pelas portas de Jerusalém e eles o crucificaram. Mas era necessário que acontecesse, porque essa passagem tem um terceiro cumprimento, que é quando Jesus voltar e reinar, entrar em Jerusalém para reinar e cumprir tudo aquilo que está lá em Apocalipse, o milênio. Essa passagem vai se cumprir novamente quando Jesus vier derrotar os seus inimigos e entrar em Jerusalém novamente. E dessa vez nós estaremos observando o cumprimento de todas as promessas, de tudo aquilo que ele prometeu. Israel novamente reconhecerá o Rei da Glória, juntamente com a igreja gentílica, e todos nós vamos reconhecer a santidade de Jesus entrando às portas de Jerusalém. Irmãos, eu vivo para esse dia. Eu quero ver esse dia acontecendo. E é por isso que nós precisamos acelerar, entender, ter em mente a perspectiva da santidade de Deus, para nos relacionarmos com a sua presença e apressarmos o dia da vinda de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, para que o Senhor nos capacite nesse tempo a ser uma igreja santa. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Deus, coloque em nós, Senhor, temor pela sua santidade. Coloque em nós amor pela tua presença, para que nós possamos entender que ela é o ponto central da nossa vida, Senhor. Nós fomos criados, Senhor, para a tua glória, para nos relacionarmos com o Senhor. Então afasta de nós tudo aquilo que tem impedido, Senhor. Ó Deus, o pecado ofusca a nossa visão de quem o Senhor é. O pecado, Senhor, ele traz desordem na nossa relação com o Senhor, Pai. Então eu oro, Senhor, santifica-nos, Senhor. Ó Deus, cria em nós um coração puro, Pai. Gera quebrantamento, traz à nossa memória aqueles pecados que nem mesmo nós lembramos, Senhor. Mas eles nos afastam da tua presença, Senhor. Porque eles desfocam a nossa visão do Senhor. Nós podemos nos achegar a Ti pelo sangue do Cordeiro, Pai. Então, Senhor, o pecado não é mais um impedimento, Senhor, quando nós nos submetemos à obra do Teu Filho. Então eu oro, Pai, santifica-nos, Senhor. Ó Deus, nós não queremos mais perder tempo, Deus, com coisas que não importam, com coisas que são menos importantes que a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos em Manaus, Senhor. Ó Deus, capacita, Senhor, os nossos irmãos para que nesses dias vivam um tempo de experimentar a Tua presença em santidade. Ó Deus, abençoa a Tua igreja no Brasil, Deus, para que nós possamos, Senhor, ser uma igreja que carrega a Tua presença. Uma igreja que vive o estilo de vida do Sermão do Monte. Essa é a minha oração nesses dias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que resplandeça o rosto dele sobre você, para que você possa refletir a glória dele. Amém. Como você me
só tem um Senhor, outro igual não há, dono de tudo que existe, dono do meu coração. És o dono, Senhor, do nosso coração. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti confiando, crendo na Tua provisão, crendo no Teu agir, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa vida é Tua, nossa família é Tua, nossa igreja é Tua, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. E descansamos nessa certeza, Senhor. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Tu és o dono do nosso coração, Tu és o dono de tudo que existe. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento, em nome de Jesus.